hoje recebemos a doutora Eliana Passarelli. Ela é procuradora de justiça, uma pessoa íntegra, justa, correta. É também mãe, avó, jornalista e exemplo de mulher que faz a diferença e vai contar assim sua história hoje aqui no Temperando Papo. E é claro que eu já trago a doutora Eliana aqui já agradando, que é o que ela merece. Doutora Eliana Passarelli, seja bem-vinda. Obrigada, Você é querida, admirada, amada, não só por mim, mas por todo o Brasil. Obrigada. Tá? Sua força. Ai, gente, é uma mulher, um exemplo, né? A gente tem muitas novidades para contar aqui para você. Pode vir, Cat. Antes vamos agradar a nossa convidada. Que delícia. Aqui. Maravilhoso. Obrigada, esse viu? bolo, viu? Um bolo de canela. Eu tava vendo. Com maçã, você viu? Eu tava vendo ela fazer. Deixa eu te servir. Obrigada. Aqui, ó. Nossa, vamos Você lá. me ajuda? Ajuda aí. Aqui. Eu coloco, ó. Pronto. A gente só não pode Opa! fazer ficar feio porque ele é lindo. É, vamos deixar bonitinho, né? Porque esse bolo... Pode comer? Pode. É de verdade? É de verdade. É, o pessoal pergunta, né? É de verdade? Eu posso comer mesmo? Fazendo arte aqui. O bolo é tão fofinho que ele até quebra, gente. Muito bom. Você viu a fofura dele? Vou deixar bonitinho, tá, gente? Aqui. Vamos fingir que a gente tá em casa. Olha que lindo. Olha. Tá gostoso? Sabe que eu não falo aquilo que eu não acho, né? Eu sei, a gente sabe, o Brasil sabe. Maravilhoso. Olha, maravilhoso. Cat. Molhado, super bom. Coisa deliciosa, fofinho. Adorei. Gente. Muito bom. Que delícia. Te conquistei aqui já, hein? Quando é o próximo programa? Bom, né? Ah, venha sempre. Você está convidada aqui para a gente fazer rodas e rodas de conversa desse universo maravilhoso. Adoro. E uma honra te encontrar. Fazia tempo que eu não te via. Verdade, né? Faz algum tempo que a gente não se vê mesmo, né? Mas assim, tô aqui muito feliz. Sim, que bom. Muito e é sempre honrada um prazer. em estar aqui, viu? Mas sabe o que é legal, doutora Eliana? Que a gente faz tempo que não se vê, mas parece que você viu ontem. Que a gente conversou ontem, não né? É? Muito legal. É gostoso. Eu vi sua entrevista com o Felipe também no Instagram. Hoje a gente está usando as redes sociais para isso, né? Toda essa transformação. Inclusive, a última vez que a gente se viu, não tinha nada de Covid, a gente estava numa festa, reunidos, mudou super tudo, feliz, né? Exatamente. O que mudou na sua vida, assim? Olha, na minha vida mudou muita coisa. Primeiro, que o trabalho passou a ser todo dentro online, do computador, né? Eu que estou muito acostumada a lidar com pessoas, tal, então eu senti muita dificuldade em transformar, né, a minha vida dentro de um escritório, dentro de casa, né? Ficar dentro de uma bolha. Por outro lado, eu acho assim que foi muito importante também, porque não é aquela coisa assim de parar para pensar, mas você para por necessidade, quer dizer, e você pensa no próximo. Legal. Né? Eu poderia estar na rua, mas eu poderia também estar com Covid, poderia estar passando. Então, eu acho que foi uma parada forçada. Claro que não era necessário, mas infelizmente está aí, está acontecendo, né? E ao mesmo tempo, deu para refletir um monte de coisas. Assim, o que refazer nesse momento? E é aquilo que eu pretendo refazer de uma outra forma. Mas assim, o que me salvou nesse tempo foi o fato de ficar com os amigos. Que mesmo legal. que fosse, né, pela internet, virtualmente. Tá. A gente estava falando um pouquinho antes, eu tive a quarentena, e daí sofri um acidente de carro e quebrei o osso externo. Então, eu brinco... Inclusive, ela está aqui dessa Quebrada. maneira, tá? Tá quebrado. E eu falei... Assim, eu tenho uns choques quando eu converso com a doutora Eliana, que ela sempre consegue surpreender. Ela, eu posso afastar um pouquinho a mesa? Claro, eu pensei que fosse uma questão de iluminação, de câmera. Não, é que eu tô com o osso externo quebrado, oi. E está aqui, viu, gente? Olha só. Nunca dá desculpa, né, doutora Eliana? Você é maravilhosa. Não, a gente tem que tocar a vida, né? E aí, assim, eu tive a quarentena da quarentena. Eu brincava e falava assim, bom, a minha primeira quarentena foi em casa, a segunda foi na cama. Né? Porque por causa do acidente, né? Não conseguia andar, não conseguia nada. Então, sim. Então aí foi a segunda quarentena, né? Há 50 dias, graças a Deus, os últimos 10 já na rua sim, em termos, mas na cama, né? E a família? Estranhou de ver você em casa? Então, a minha filha outro dia falou pra mim, nossa mãe, você anda tão estranha.
Porque eu não imagino a doutora Eliana Passarelli em casa. Tem o seu cãozinho, como que é o nome dele mesmo? Tiquito, querido. O Tiquito, né? Ai, que o Tiquito é lindo, gente. O Tiquito aqui, ó, companheiro. Ele deve estar feliz, né, o Tiquito? Pois é, agora ele já está me dando problema. Eu brinquei com ele, eu não sei com quem ontem, que pediu uma foto, quando eu cheguei em casa, que estavam todos os guardanapos no chão. Ele tem 11 anos, tá? 11 anos. Mas acho que eu falei, de vida, né? Eu vou ter que adestrar ele de novo, gente, porque agora ele destrói a casa inteira quando eu saio. Ele se acostumou, ele não quer mais ficar sozinho. Não, ele destrói a casa. Tiquito, você tá certo, então continua assim. E eu acho algo a mais ainda. Agora o Tiquito tinha que ir trabalhar com você. Nossa, ele é. Pois é, porque agora eu não sei o que fazer com ele. Porque ele vai leva ele junto. Leva onde você for, mas agora cada pode. dia é uma coisa. Outro dia eu só tinha um vasinho em cima da mesa, né? Um vasinho, uma plantinha lá. Ele jogou toda a terra no chão, uma planta destruída, ele acabou com tudo. Quer dizer, ele vai para cima da mesa da sala, né? Pega a planta, que era a única coisa possível naquele momento, destrói tudo. Ainda bem que não quebrou o vaso. E todo dia ele apronta uma quando eu saio. Tiquito, sou sua fã. Quando eu vi a Eliana lá com você, eu falei, vou falar do Tiquito, gostei dele. Doutora Eliana, fala um pouquinho pra gente em você. A gente vai entrar no momento network, no momento de novos projetos, tudo isso. Mas muitas pessoas não conhecem você assim, Eliana, mãe, avó, a avó que não come chocolate pela vida toda por um propósito com os netos. Isso mesmo. Né? Uma pessoa de muitos valores, lindíssima, forte ao mesmo tempo, com esse propósito voltado com um olhar de família também. Então, eu acho que a minha parte principal na vida é exatamente a família. Parece que ninguém percebe, né? Acha assim, não, ela sai condenando todo mundo, vai brigando e tal. Mas eu tenho um propósito nessa briga. Eu não brigo assim. O brigo é o processo, né? Sim. A minha briga sempre foi dentro de um processo. E nunca foi aleatória. Não. Ninguém pensa algo negativo sobre você. Não, muito positivo. Eu acho até que as pessoas até têm o direito de pensar. Mas o que me move, né? Assim, o que move a ira santa da Eliana lá atrás. Ira santa, eu recebi essa expressão de uma advogada uma vez há muitos anos atrás. Porque na minha vida eu não concebo que as pessoas, né, estejam aqui a passeio. Legal. Né, sem consequências. Inspirador. Sem ter uma... Claro, atrás disso tem um lado cristão, mas não é isso. Uhum. Eu sempre tive um propósito, assim, a minha justiça não é a minha justiça, é a justiça para as pessoas. Então minha filha, por exemplo, falava assim às vezes, mas você arruma briga na rua. Não. Eu sou promotora 24 horas por dia. Eu não posso ver alguém sofrendo uma injustiça e achar que eu não vou parar o carro, achar que eu vou passar reto. Não existe isso para mim. Que legal. Né? Mas isso é uma coisa minha. Sim. Eu tenho um propósito de vida. Né? Assim, de ajudar mesmo. Mas não é meio ajudar. Eu acho isso muito lindo, sabe por quê, Eliana? Porque assim... É como se você vestisse uma máscara, assim, profissionalmente. Vamos supor, se você fosse promotora só naquele horário ali de 8 horas por dia. Não tem a menor chance. Mas não, é seu propósito. Eu estava escutando até o Fê falar sobre algumas vezes que vocês saíram, que você fechou o estabelecimento. Ele falou, parei de sair com ela, parei. Porque eles estavam ilegais. E sabe, a gente perder aquele jeitinho brasileiro de dar um jeitinho. Tá assim, mas tá tudo certo, né? Que a gente fala muito da corrupção na política, né? Sim, mas e os nossos atos de corrupção, que sejam pequenos, mas são atos? E que com certeza vai crescer, tudo cresce, tudo que a gente dá foco cresce. Inclusive essas coisas pequenas. Então eu acho isso bárbaro em você. Então, isso é uma questão de vida, assim, por exemplo, os princípios que eu tenho em casa, né? Eu tenho filhos adultos, tenho uma filha de 40 anos, um filho de 38. Mas são princípios que eu ensinei que eu não abro mão deles. Quais, por exemplo? Pedir bênção? Generosidade, né? A clemência com as pessoas. Claro que eu não alivio para bandido, não. Por quê? Porque eu penso na vítima. Né? Eu penso na família da vítima, eu penso na vítima, eu penso nas coisas que as pessoas boas sofrem. As más têm consequências. Sim. E eu não alivio mesmo, não tem conversa. Mas o que eu penso? Eu penso na pessoa do bem, eu penso na pessoa, sabe? No sofrimento daqueles que ninguém... Não é que ninguém pensa, é que é individual, né? Quantas mães que eu não... Você sabe disso. Quantas mães que eu não atendi, de réus mesmo. Então, assim, a mãe do réu, para mim, é uma vítima. Mas a mãe da vítima também é vítima.
Claro, né? claro. Então são esses valores que eu não abro mão, sabe, assim, de ensinar. Outro dia, por exemplo, eu pedi uma foto da minha neta mais velha para minha filha. Aí ela Quantos me manda anos a que ela tem, primeira, a mais velha? 15. 15, adolescente. Aí vem a primeira foto, ela com top. A segunda foto, ela com shortinhos. A terceira foto, ela com uma saia com shortinhos também. Aí eu brinquei e falei, dá para você me mandar uma foto com ela vestida, por favor? Porque, né? Mas isso sou eu, é a minha geração, é outro papo, né? Uhum. Eles têm medo de vocês, seus netos? Tem. Seus filhos? Algum. Tem gente, te acha general lá em casa, tal? Para algumas coisas, mas eu tenho com os meus filhos assim uma cumplicidade muito grande. Uhum. Deles poderem chegar e contar as coisas, né? Não sou eu que peço para contar, isso vem naturalmente. Mesmo que seja algo errado, que eles vão pedir um conselho, alguma coisa do tipo. Sim. Eu me disponho a ouvir. A base, né? Sempre volta. Mas é claro, as minhas netas, a Maria Clara e a Maria Isabel lá, elas têm algum respeito, né? Porque elas já falam, será que a vovó vai gostar? Que bom! Bastante respeito, né? E mas valor também. Toda a base é respeito, né? Sim. É respeito no relacionamento, é respeito na vida, é respeito pelas pessoas. No dia a dia, o respeito sabe? Cidadão. Né? Pelo lugar. O caixa do supermercado. Tudo é baseado em respeito. Sim, né? Claro. E eu aprendi que tudo é baseado também numa clemência e numa generosidade. Diz mais sobre clemência. Você tem que aprender a perdoar, né? Eu tenho muita dificuldade em perdoar. Muita. Até hoje? Tenho. Eu tento entender o que as pessoas fazem de errado, ao meu ver. E tenho dificuldade em perdoar. Mas assim, se você olhar o outro com compaixão, você consegue fazer uso do perdão. Fato. Agora, claro, isso para mim é um exercício diário. É um exercício diário. É um exercício difícil que todos os dias eu tento. Bom, eu pego, por exemplo, ontem mesmo, um latrocínio. Né? O que justifica alguém matar o outro por dinheiro? Não justifica, não justifica. Mas eu falo assim, bom, eu ainda tento pensar, a arma disparou acidentalmente? Eu sei que não. Sim. Né? Claro. Porque a pessoa não sairia nem armada. Sim, fato. Né? Se a pessoa não quer usar arma, não sairia armada. Então, é essa coisa de pensar, fazer um exercício de clemência. Às vezes eu não consigo. Principalmente profissionalmente, você diz. Profissionalmente eu acho muito difícil. Entendi. E como que... Você se sente uma super-heroína, assim, do povo, das vítimas? Não. Não, você só acha que você está fazendo o seu papel, que todo mundo deveria fazer isso? Todos os que lidam com a justiça deveriam. Promotores, juízes, delegados de polícia, policiais militares, policiais civis. Eu acho que todos deveriam fazer o seu papel. Detalhe, eu não vejo todo mundo fazer o seu papel. Quando você é um promotor, você não pode ter medo de ser promotor. Quando você é juiz, você não pode ter medo de ser juiz. Quando você é policial, você não pode ter medo de ser policial. Vamos falar sobre o medo? Daqui a pouco, depois do intervalo? Claro. Então tá, a gente já volta com a doutora Eliana Passarelli, que tem uma honra de tê-la aqui no Temperando Papo, tá? Então não sai daí não, que o intervalo é assim, ó, rapidinho. Antes da gente voltar a falar aqui com a doutora Eliana Passarelli, eu quero te convidar para entrar no universo de amor. Amor ao próximo. Presta atenção neste sinal que eu vou fazer agora para você. Eu coloco a palma da minha mão para frente, dobro o polegar e o seguro. Isso é um sinal que a pessoa está sofrendo violência doméstica. Se alguém fizer esse sinal para você, denuncie 180. Ajude essa pessoa que precisa de você. Se você está sofrendo violência doméstica, lembre-se que agredir uma pessoa tão especial como você não é um ato de amor. Você não merece isso. Ninguém merece. Tente mostrar esse sinal para mais alguém ou pinte a palma da sua mão com um batom vermelho e mostre para alguém. Tenha coragem e acredite, com essa atitude vai dar tudo certo. Tenha coragem e mantenha a fé. Compartilhe esse vídeo e ajude milhares de pessoas a sair dessa situação, viu? Conto com vocês, tá? E a doutora Eliana Passarelli já está aqui, que inclusive você defende muitas causas, né?
doutora Eliana, inclusive da agressão. Mas vamos voltar aqui do nosso outro papo, que estávamos falando sobre medo, né? Medo. Que essas pessoas que representam realmente a justiça não devem ter medo, fato. Não. E você é uma mulher muito corajosa, gente. Eu admiro. Meu Deus. Preciso dessa coragem. Eu acho que isso já Você já nasceu assim, será? É, eu acho que isso é um defeito de fabricação. Seus pais? Meu pai. Seu pai? Meu pai. Muito corajoso? Meu pai era policial civil, sim. Minha mãe também é uma mulher muito corajosa, né? Porque eu perdi meu pai muito cedo e a minha mãe que acabou tendo o dever da minha criação, né? Eu perdi meu pai aos 12 anos. Uau. Então, eu acho que a minha mãe foi uma mulher fantástica, assim, no sentido de batalhar, de me formar, né? Então, bom, eu acho que a gente era corajoso naturalmente, né? Agora, é isso que eu estava falando, eu acho que os profissionais do direito não podem ter medo. E não podem ter ações erradas, então, entendeu? Uhum. Então, mas o que eu vejo hoje nas nossas profissões, muitas pessoas que prestaram concurso e que não são talhadas Fato. para o cargo. Uhum. Em qualquer área. Que às vezes é só questão concurso público, estabilidade, isso, etc e tal, né? Exatamente. Sim, não tem o talento. Não tem isso. A gente não pode ter medo de enfrentar, não só no papel, enfrentar pessoalmente a situação, né? Na linguagem vulgar é dar a cara para bater. Uhum. Qual foi o ato mais corajoso que você falou? Eu sou FO. Então, há muitos anos atrás, eu tive um caso que uma adolescente ficou grávida. A diretora da escola foi buscar ajuda na promotoria pública, no sentido de que a menina estava angariando, fazendo uma vaquinha para fazer um aborto. Eu saí em férias, entrou uma outra colega no meu lugar. Ela foi atendida na promotoria, mas não se deu sequência em trazer a mãe na vara da infância, cuidar desta mãe da adolescente, no sentido de que ela iria ter aquela criança, que ela não poderia fazer o aborto, era uma menina de 15 anos. Houve uma cisão nisso. Muito bem, quando eu voltei para a promotoria, etc., 2 meses após, entra uma assistente social muito assustada na minha sala e fala que a menina, que a vizinha ouviu gritos na casa onde essa menina morava. E é aí que eu soube que ela estava grávida, eu soube do caso porque eu estava de férias, não sabia de nada. Uhum. Quer dizer, não se deu sequência. Nesse momento, eu lembro que era 7 horas da noite, eu imediatamente chamei o delegado de polícia militar, falei, nós vamos lá. Porque na hora, me contaram a história como um todo. Cheguei lá, em São Paulo. São Caetano do Sul. São Caetano do Sul. Cheguei lá, eu só vi uma luz assim embaixo da porta, a casa absolutamente em silêncio. E nada, não se tinha um barulho. A vizinha dizendo que tinha ouvido gritos e que ninguém tinha saído de lá de dentro. Aí eu falei, bom, ou é agora ou é nunca mais. Eu chamei o corpo de bombeiros, primeiro toquei campainha, tal, não sei o que, nada, não saía. Ninguém atendia, ninguém saía, não acontecia nada. Eu não tive dúvida. Eu pedi ao corpo de bombeiros, mas aí como ordem mesmo, que eles abrissem a porta a qualquer custo. Eles ainda subiram, para não estragar a porta, que era de ferro, e abriram a janela do quarto, tirando eu não vou lembrar o nome, né? Aquelas coisas, as dobradiças. Uhum. E entraram. E com isso entrou a polícia militar. Nisso saem 2 policiais militares pela porta da frente com uma menina que estava, que eu não conhecia, absolutamente normal. Falei, acabei de perder minha carreira aqui. Né? Porque o que eu fiz, eu invadi uma casa, eu chamei a polícia militar, dei ordem para que invadissem. Saíram com a menina inteira, falei, acabou, minha carreira vai acabar aqui. Eu lembro até que antes de eu entrar, eu liguei para o Procurador-Geral de Justiça, um grande Procurador-Geral de Justiça, e disse a ele, eu falei, olha, eu vou fazer isso. Ele falou, faça por sua conta e risco. Uau. Né? Se você está vendo a situação e quer entrar, entre. Se defenda depois disso, né? Então, e quando saem os 2 policiais militares com essa menina, ela não estava branca, ela estava verde. A cor dela era verde. E ela sai, eu falei, meu Deus, perdi minha carreira agora. Quando eu olho, ela está com a calça jeans começando a ensanguentar muito. Meu Deus.
Aí eu falei, eu tinha razão. Aconteceu alguma coisa. Imediatamente, entrei na viatura da Polícia Militar com a menina, para não deixar ela sozinha, que era o meu trabalho, né? A mãe dela não estava na casa? A mãe dela estava na casa. Mas a minha preocupação foi com a menina naquele claro. momento. O delegado de polícia entrou na casa e eu saí com essa menina para pronto-socorro. Porque eu sabia que ela tinha uma hemorragia ali, né? Pelo estado de sangue que eu estava vendo. E foi, assim, uma mão de Deus ali, porque essa menina estava tendo realmente uma hemorragia, porque ela tinha tido o bebê, sim. Aí o médico constatou para mim que ela tinha tido um bebê, que tinha acabado de ter o bebê e ela estava com uma hemorragia uterina. E óbvio, a minha preocupação era com ela naquele momento, não com o que poderia ter acontecido. Bom, isso foi um crime famoso. A mãe acabou matando a criança. A mãe desta menina... A mãe, meu Deus. Acabou matando a criança, recém-nascida, né? Escondeu a criança. E eu, de dentro do hospital, por horas, o delegado me ligava e falava assim, não temos o corpo da criança. Não, eu falava, houve um crime. Porque o médico daqui está dizendo que ela acabou de ter uma criança. Então, nós precisamos achar essa criança. E, realmente, depois aí de uma busca de, acho que umas 4, 5 horas, essa criança foi encontrada morta numa caixa de sapato, escondida atrás de uma estante. Então, esse foi o caso que eu mais precisei ter coragem, assim, de psicologicamente, né, fisicamente. Até juridicamente, né? Porque juridicamente, você fez algo que realmente não estava... Juridicamente. Era ilegal, sim, né? Em tese era, né? Em tese seria ilegal. Mas a situação de flagrância e tal, claro. Mas eu arrisquei. Uau. Então, esse realmente foi um ato... Sim. Assim, fui. E a gente está falando, deve ser muito desafiador ter esse equilíbrio, né, doutora Eliana? Deve ser muito desafiador para casos assim que, nossa, é até desafiador falar. Em relação ao aborto, né, a gente estava conversando aqui nos bastidores, entre um intervalo e outro, a gente comendo um bolinho, mas você me falou algo que nenhum canal de comunicação está falando, né, em relação ao aborto e a autorização e a legalidade para se fazer o aborto, né? Eu quero que você comente com o pessoal de casa também, para ter mais conhecimento do assunto. Então, Ariane, é o seguinte, eu tenho visto muito, todos nós temos visto a história daquela menina de 10 anos de idade que, né, sofreu estuprada. Infelizmente é muito comum, quer dizer, preste atenção na sua casa, quando você tem filhos ou filhas. Fato, doutora Eliana, sim. É tio, é padrasto, é pai, vizinho, namorado da mãe. É uma loucura, é uma loucura. Isso e de homens também, né? Não só de meninas. De meninos também. 51% das vítimas... Não, desculpe, falei bobagem. 83% das vítimas são mulheres. Mas tem uma porcentagem... um percentual de meninos. Mas também tem uma outra coisa que é assim, né? Nós temos 51 mil casos por ano. Meu Deus. Nós temos uma subnotificação absurda desses estupros, desses crimes. As que são notificadas, né? As que nós sabemos, mas existe uma subnotificação. Mas é um número, assim, absurdo. Absurdo. Aliás, se você quiser, Ariane, conhecer um projeto que é Abrace Marajó, na ilha de Marajó, o número de estupros é absurdo. São pais vendendo filhos. Por fome. Quero conhecer. É um trabalho maravilhoso. Nossa. Por fome. Por fome, tá? Aqui no Brasil. Então, a coisa é séria, é grave. Mas o que todo mundo vem falando, né? O juiz deu autorização para fazer o aborto. O juiz concedeu o aborto. Desculpe, tá tudo errado. Porque assim, se o aborto é provocado por um estupro, isso é um aborto legal, que a gente chama. Ou pela saúde da mãe, pelo perigo de vida da mãe. O juiz não precisa autorizar. Nenhum juiz precisa autorizar. Quem tem que se convencer do aborto, isso eu dei aula 40 anos na minha vida. Professora Eliana. É o médico. Né? Não é o juiz que legalmente
intima o médico para que seja feito o aborto. Sim. Então, muitas vezes, Até esse porque caso... ele não tem conhecimento, né? O juiz não tem conhecimento de causa para falar que se pode ou não fazer um aborto. Exatamente. Então, quando você chega... eu estou falando em geral, tá, gente? Porque tem pessoas, meninas, que são estupradas, ficam grávidas e sequer contam com a justiça. Quem tem que saber que aquilo é um estupro e quem tem que saber que aquilo é passível de aborto porque a criança, entre aspas, a adolescente foi vítima de um crime dessa natureza, é o médico. Nós temos equipes médicas, aqui em São Paulo, inclusive, que não existe isso e o médico se convence e o médico pratica esse aborto, legalmente falando, porque ele não está cometendo crime nenhum. Sim. Então não precisa de licença dele. Né? Agora, para as pessoas, para quem está em casa, está passando por uma situação dessa, que é algo assim muito novo que você está falando. A gente sabe que não é uma novidade, né? Que inclusive quando você lecionava, quando você dava aula, você ensinava, porém é muito novo para nós. Eu não sabia disso, e aposto que muitas pessoas de casa também não sabiam. Como procurar essa equipe médica, como e onde, né? O que a gente faz? Só tem em São Paulo, tem em vários lugares do Brasil. Então, aqui em São Paulo, nós temos o trabalho, né, que está lá no Pérola Byton, no BMQR. Nós temos um outro hospital que hoje, exatamente hoje, eu não sei se ainda uma equipe que era no Hospital de Jabaquara, que é uma equipe de psicologia, né, multidisciplinar, psicologia, assistente social, médicos, que estão fazendo esse tipo de trabalho, que é muito sério. Sim, é um marco desafiador na vida de qualquer pessoa, de toda a família, né? Não só da menina ou menino que foi violentado, estuprado, mas da mãe, dos irmãos, né? Afeta a família inteira. Sim. É um crime sem precedentes, né? Porque você destrói a família. E isto, as pessoas não prestam atenção, não conhecem e não sabem. Então, eu não posso dizer ao médico que ele deverá fazer o aborto, porque às vezes as condições clínicas são diferentes das condições jurídicas. Né? Também existem médicos que têm medo da prática do aborto sem uma autorização, entre aspas, né? Autorização judicial que não existe. Uhum. Isso é muito comum. Eu cansei de trabalhar no DIPO, no júri, e as pessoas vinham, é autorização para o aborto. Não existe autorização. O médico tem que fazer essa avaliação, né, junto com o assistente social e junto com o psicólogo. Sim. Né? O risco de vida da parturiente, da gestante. Como eu, juiz, eu, promotor, vou entender que existe risco de vida? Claro, cada um na sua área. É o médico que tem que fazer. Fato. Claro que os médicos têm receio. Então, se os médicos não forem cientificados e conscientizados desse poder que eles têm, eles não fazem realmente. Sim. Mas eu vejo isso, né? Todo dia assim, porque o juiz autorizou a criança de 10 anos... Tá uma discussão enorme na internet, né? Não precisa disso. Tá. Não há necessidade disso. Bom saber. Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho, voltamos daqui a pouquinho com a doutora Eliana Passarelli, porque temos mais assunto para contar. Ela, inclusive, é pré-candidata, né, a deputada. Gente, posso falar do meu voto? Não. Não pode, eu já estou bem assessorada aqui, então a gente vai falar sobre os projetos que ela tem, porque ela é uma pré-candidata e pré-candidata pode estar aqui na televisão dando uma entrevista, tá bom? Não saia daí não, que a gente já volta. E já voltamos aqui ao Temperando o Papo, continuamos com a doutora Eliana Passarelli, ela que nos informa muito, muito bom. Doutora Eliana, é muito bom estar com você na sua presença. Eu que adoro estar com você. Gente, assim, eu sempre te admirei. Obrigada. E quando eu te conheci pessoalmente, a sua humildade e a sua simplicidade, porque assim, né, a gente vê a doutora Eliana Passarelli na TV que dá até medo, né, gente? Eu falo, meu Deus, essa mulher, ela é ó mesmo. Quando eu a conheci, gente, que doçura, que grandeza, que preocupação que você tem com seus amigos, família, né? Vai junto, conheci o filho dela, inclusive a gente estava conversando aqui nos bastidores, o Gabriel. Nossa, Eliana, você é um exemplo de mulher. Na verdade, é assim, né? Você fez uma pergunta quando a gente estava deliciosamente comendo bolo, que é assim, você tem noção, você perguntou alguma coisa, você falou alguma coisa, você tem noção do que você faz, tal. Eu não tenho essa noção. E nem quero ter.
Eu acho que é muito natural para você, né? Não, e assim, das pessoas pararem, conversarem, assim, se eu tenho essa noção, não tenho e não quero ter. Porque eu acho que eu sou uma servidora pública, eu tenho que trabalhar, eu sou uma pessoa comum, né? Sou comum, claro, cada um tem sua esquisitice, suas maneiras. Mas eu não me vejo assim, entendeu? Eu entendo que você não se enxerga assim, eu te entendo. Não acho Porém, nada. né, gente, a gente sabe que ela não é uma pessoa comum, é uma pessoa extremamente admirada. Meio doidinha. Forte, que fala o que pensa, eu acho isso o máximo. Enlouquecida. Admiro demais e assim, por mais que seria natural, né, tudo isso que você faz, que deveria ser tem que ser. humano e todos deveríamos ser assim, a gente sabe que não acontece isso no Brasil, né? Não. A gente sabe que não acontece na justiça, a gente sabe que não acontece na política, a gente sabe que não acontece no setor público, numa escola, a gente sabe que não acontece numa televisão, gente, sem julgamentos e olhar só para o quintal do vizinho, né? Mas isso chama muito mais a atenção do Brasil e saber que tem uma pessoa lá que está defendendo realmente as pessoas, pensando na vítima e abre mão por qualquer razão que seja para prejudicar alguém ou para não olhar com um olhar de amor para os familiares, que trabalha a sua clemência para ser um ser humano mais desenvolvido, mais evoluído, o que não deve ser fácil também para você. Não. Né? Até porque talvez essa energia aí do ódio, porque tem algumas coisas que não tem como a gente... O estupro, né, que aconteceu com uma menina de 10 anos, assim como 51 mil pessoas, crianças, meninas no Brasil, deve ser algo assim, intragável, indigesto, né? Gera ódio, gera, né, coisas revolta, ruins, né, dentro da gente, né, por não entender. Sabe que a gente fala muito, né, de violência doméstica, que virou uma coisa de moda também, né? E por que eu digo que é de moda? Porque tem muita gente fazendo marketing em cima da violência. A violência doméstica existe desde que o mundo é mundo. Se a gente for ler a história da Imperatriz Leopoldina, você vai ver que ela sofreu violência doméstica. E a gente acha que tudo bem, né? Que, enfim. Não tá tudo bem nunca. Não tá tudo bem. Mas o que acontece? As pessoas fazem marketing em cima da violência. Perceptível. Quem tem que trabalhar não tem que ficar vendendo coisas assim. Ah, você tem a medida protetiva. Ah, você tem isso. Você não tem nada. Quando a gente fala em medida protetiva, gente, a mulher não está segura. De forma alguma. Né? É um pedaço de papel que muitas vezes não serve para nada. Isso quando o juiz, infelizmente, doutora Eliana Passarelli, vi muitas situações de falta de prova. Vivi uma, tá? Eu, pessoalmente, vivi uma situação que o procurador falou, cadê a prova? Falei, esqueci de fazer o vídeo. Olha que pena. Né? E mesmo assim, quando faz o vídeo, ainda há uma inversão de valores. Pode ser. Pode ser. Então, a gente não está nada protegido. Não. E assim, eu fico muito brava quando eu vejo todas essas defensoras, eu não vou citar nenhuma, mas se autopromovendo em cima da violência doméstica, porque isso é uma autopromoção, sim, e nós não fizemos 1/10 da lição de casa. Não adianta você ter uma medida protetiva, tirar a mulher da casa, ou tirar o agressor da casa, mandar o agressor para a prisão, e depois não ter onde colocar essa mulher. E não é colocar em asilo, é dar dignidade, é dar trabalho, é fazer com que ela se livre psicologicamente do seu algoz. Que é muito mais difícil. Autonomia, sabe, ser uma pessoa que ser uma cidadã de verdade. Porque ela está arrebentada, por dentro e por fora. Então todo mundo acha que resolve todos os problemas e não resolve nenhum. Essa que é a verdade. Sim, sim. Entendeu? É algo muito amplo, né, doutora Eliana Passarelli, para a gente falar assim... Dá para fazer 10 programas e te provar, Yane, que não adianta ficar fazendo marketing em cima de violência. Sim, sim. Desculpa. E agora, com essa situação, né, com o Covid, todo mundo em casa, famílias em casa, sem trabalhar, sem provisão, sem ter essa liberdade, sem ter essa autonomia, não sabia se ia voltar para o trabalho ou não. Não. Sei que não é motivo, só que diante disso, muito mais casos de mulheres violentadas veio à tona, né? Se tornaram notificados, né? Isso. E claro que também aumentou a violência nessa situação.
porque a gente está falando de situação de estresse, limite de 24 horas de convivência, enfim, a gente está falando de uma situação de pandemia, que ninguém viveu e está vivendo agora. Aumentou muito. Então, é assim, e o trabalho para essas mulheres, o trabalho que eu digo, público para recebimento destas mulheres, aumentou? Não. Não? Não. Uau. Não. Existe algum trabalho realmente efetivo que você conheça? Existe. Existe? E eu fui coordenadora dele. De qual? Do CRAV, que é o Centro de Referência de Apoio à Vítima. Eu coordenei o CRAV, com muita honra, muito prazer. E lá, o que se instalou? Lá nós temos um psicólogo que faz um tratamento psicológico, por quanto tempo for necessário. Maravilhoso. Eu até vou sugerir aqui um nome, que é o do Bruno Fedri, que hoje é o coordenador, porque eu me afastei. Me afastei porque tem um outro projeto de trabalho, né? Mas o Bruno, ele te dá inúmeras explicações disso. Então, é um tratamento psicológico que você atua em cima dessa vítima, de tal sorte que essa vítima realmente receba o que ela está precisando. A OBME, que é uma organização de mulheres brasileiras empresárias, que estão aí num trabalho violento para empregar estas mulheres, né? Um trabalho que eu também tenho a honra de ser coordenadora da Justiça, né, do pessoal da OBME. Então, nesse trabalho, a gente quer engajar a mulher no trabalho, que não é um trabalho social, não. É um trabalho onde ela se dignifica, onde ela se torna cidadã, onde ela se torna empreendedora, né, onde ela se torna consumidora e gera imposto para quem precisa, né, para o Estado ou para o país. Então tem que ser efetivo o trabalho, não tem que ficar brincando de tirar a mulher daqui, levar para lá, tira as crianças da sua casa, leva para lá, o agressor volta e mata todo mundo. Meu Deus. Sim. Né? Até, nossa, falta nem se fala do agressor, trabalho. mas esse trabalho de manipulação de família sem objetivo algum é mais massacrante ainda, né? Então é terrível. Então a gente tem que trabalhar efetivamente, não fazer de conta que está trabalhando. Doutora Eliana Passarelli, saiba que as portas aqui estão abertas para você. Sempre, assim, escancarada, tá? Obrigada. Se quiser, a gente busca de helicóptero, onde você estiver. Você é muito querida, é uma honra tê-la aqui, é uma honra conhecê-la como ser humano. Obrigada. Tá? Você é um exemplo mesmo, uma mulher incrível que eu admiro. Obrigada, viu? Querida. A recíproca é verdadeira. Eu conheço a Ariane... vou falar de pequenininha não, mas iniciando o trabalho na TV, assim, fiquei muito feliz de estar aqui com você, é uma honra, realmente é uma honra. Que bom, uma honra. Estar com quem sabe perguntar para o entrevistado é uma dádiva. Um bom jornalista é uma dádiva. Gratidão, minha querida. Eu que agradeço. E nós já vamos encerrando o Temperando Papo aqui. Eu quero agradecer muito vocês pela companhia, tá? Não se esqueçam, gente, redes sociais. Então, doutora Eliana, passa a rede social. Eu estou no Instagram como Eliana Passarelli, @, né? Eliana Passarelli. 2 S e 2 L's. E tenho 2 redes, o promotor Eliana Passarelli e o Eliana Passarelli. E estou no Facebook como Eliana Passarelli também. Agradeço. Aí tem um sitezinho lá da Eliana Passarelli. Sim, Eliana Passarelli, sim. O site também, né? Também. Tá tudo aqui no GC para vocês, tá, pessoal? Obrigada. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, querida.